Salve, salve, galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é mais um Sal na Lesma Podcast. O episódio de hoje vai ser um episódio um pouco diferente, mas muito importante. Quem acompanha o podcast desde o começo sempre me escuta falar aqui de café. Não tem como pensar em montanha, trilha, um friozinho, sem pensar em café. E eu me esforço ao máximo para falar de café aqui. Mas hoje eu trouxe um especialista para explicar para a gente tudo certinho, não ter erro nenhum. Seja muito bem-vindo, KJ, ao Sal na Lesma Podcast. Obrigado, César. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande falar sobre café, né? Enfim, eu sou muito suspeito. Trabalho com café, eu trabalho porque eu gosto mesmo. A gente se manter cafeinado, melhor coisa do mundo. É isso, é isso. Eu tenho, sempre falado nos programas da Cruz da Mata, da Power Coffee, e são produtos que a gente estava até conversando em off. A gente se conheceu mesmo pessoalmente hoje, mas já vinha trocando muita ideia. E que eu tenho falado de forma simples, mas com muita, não é segurança em relação ao produto, mas em relação à qualidade, porque foram produtos que eu tive a oportunidade de conhecer, o próprio Power Coffee. Você falou, experimenta antes, vê se você gosta, para Isso, depois falar dele. E a ideia hoje é essa, acho que a gente explorar um pouquinho dos diferenciais do café, do suplemento. E aí a tradição aqui, eu sempre passo um café para começar. Hoje, né, Gustavão, eu vou aproveitar aqui o especialista para fazer um cafezinho pra gente, por favor. Vamos, claro. Se você puder passar aqui, a gente tem um drip e um Power Coffee. Isso. E explicar aí a particularidade de cada um na hora de passar, rapidinho, pra gente começar o programa, beleza? Legal, bacana. Vamos lá, vamos começar fazendo o drip, né? Certo. Que nada mais é do que um café coado, né? A gente tem aí o sachê, que é o ideal para fazer 120, 150 ml de água. E a gente pode até falar um pouco sobre isso, né, que respeita um pouco a concentração do café, né, e é isso que vai definir se é um café forte ou fraco, e não como a indústria, né, tá acostumada a falar, que é o ponto de torra, né. Então, hoje em dia, as pessoas falam, o café está mais forte, na verdade, está mais torrado, às vezes até queimado, né? Na verdade, quando a gente fala forte e fraco, é mais na concentração. Entendi. Né? E não necessariamente no ponto de torra dele. Mas é um estandarte aí da indústria, né? Então, as pessoas têm esse costume de falar, só que o correto mesmo é café forte, é café mais concentrado, mais pó, menos água. Né? O café mais fraco não necessariamente é um café menos torrado ou até mais aguado. Pode sim considerar que é mais aguado, mas é uma concentração menor de café. E a medida para a gente fazer isso é o que a gente chama em inglês de TDS, né? Que é o total de solúveis, como que fala? TDS, dissolvidos. Entendi. Então, Bacana. Vamos lá, vou fazer aí Bora 120 lá. aí de drip, depois eu vou fazer também um Power Coffee, que eu resolvi fazer também na mesma medida, 120, 150, também para não ficar muito aguado, para ter uma força aí. Certo, Tá? bora lá então. Bora lá. Muito bom, vivendo e aprendendo, né? Eu já tenho, só de ele falar isso que ele falou, eu já tenho umas 5 perguntas. Vambora. Eu já fiquei pensando aqui, depois você fala. Então, o café que eu compro lá no mercado, aquele tradicional, mais simplão, que é vendido como extra forte, ele pode estar queimado? Ele pode não, ele está queimado. Meu amigo. Isso é fato. Então não é que tá comprando um pó de uma como é que se fala? Uma semente, não, é um grão diferente, né? Na verdade, ele tá aquele que foi o que passou do ponto e estão me vendendo ele. Então, Deixa eu só Tá, não, fica tranquilo, fica tranquilo. KJ, é isso. Café é café, cara. Sem café a gente não vai, não. Isso. Coffee, eu gosto mais forte. Deixa eu até pegar minha. Essa água. Pode deixar aqui no chão, né? Eu esqueci de pedir, Gustavão. Eu acho que eu tenho aqui uma canequinha sobrando. Eu jogar um lixinho aqui. Que tem um que sai com um pouquinho de água. Tem algum lixinho aí que dá pra jogar? Eu esqueci de pegar. Água aqui também. Mais um pouquinho. Pode pôr aqui. Não precisa. Boa, obrigado, viu? Muito bem, KJ. Então,
A gente espera um pouquinho, é isso? Isso. Espera um pouquinho. Então, beleza. Aqui é o seguinte, KJ, vamos tentar falar de café, vamos tentar conectar ele com a corrida de montanha, Bora. mas também é um pouco sobre você, né? A gente Claro. quer conhecer o KJ. E a minha pergunta tradicional do podcast é: quem é KJ? Tá certo. KJ, eu filho do Dr. Yong Shibor e Chung Yuxia, meus pais são chineses. Primeira geração, eles migraram da China para cá. Eu sou nascido em Brasília, morei muito tempo em Minas Gerais, né? Talvez até por isso que eu tenho essa coisa pelo café, né? A terra que produz bastante café no Brasil. E sou formado em administração, né? Em gestão. Trabalhei muito com a China, né? Fui intérprete de mandarim por muito tempo. E pelos acontecimentos da vida, eu fui parar na cozinha. Então, sou cozinheiro formado também. E foi quando eu fiz o curso no Senac, né, de profissionalizante de cozinha. Eu fiz meu primeiro curso de barista, né? Eu sempre gostei muito de café. Minha mãe... A gente sempre tinha a cultura do chá, né? Meu pai, eu nunca vi ele tomar água. Ele sempre tomava chá, né, pela cultura chinesa. Mas sempre tinha café em casa. E eu sempre gostei muito de tomar e essa coisa sensorial, eu sempre gostava de explorar novos sabores, né? Fiz o curso de barista e aí foi o primeiro passo para eu ir em direção a isso. Trabalhei um tempo na cozinha, mas uma oportunidade surgiu e eu entrei aí para o mundo café em 2013, mais ou menos, e desde então eu estou trabalhando com café. E desde então, mas sempre focado nessa parte sensorial, né, de prova de café. Entendi. Logicamente que eu fui atrás de outros conhecimentos, de cultivo, né, de preparo, de torra, etc. Mas eu sempre foquei nessa parte sensorial, que é o que eu mais gosto. Que bacana. Eu gosto de fazer essa pergunta porque sempre vem surpresas do currículo da pessoa. Que legal, KJ. E aí, em relação ao café, né? Você falou que fez o curso de barista e tal. Hoje, se eu fosse apresentar você para um amigo e falar assim, ele é um especialista em café. Tá correto isso? Tá correto, sim, tá correto. Se a gente for mais técnico, for mais específico, na verdade eu sou um avaliador sensorial de café, né? Avaliador sensorial. É isso que eu faço como atividade principal. Entendi. Né? O especialista, lógico, né? Como eu tenho conhecimento nos outros elos da cadeia do café, né? Tenho conhecimento, enfim. Né? Eu posso, às vezes, considerar especialista pelo tanto que eu trabalho, né? com o produto, mas é muito mais um avaliador sensorial. Que bacana. E é isso, o que um avaliador sensorial faz aí? Rapidinho, só pra gente entender que é tudo novidade, pelo menos pra mim. Tá. Então, as pessoas costumam olhar pra gente e falar assim, pô, ele fala se um café é bom ou ruim. Né? Tanto que as perguntas mais comuns, né, que vêm esse café é bom? Qual que é o melhor café que eu compro no mercado, né? E eu gosto de ter uma abordagem um pouco mais... Como que eu vou dizer? Eu não sou muito de falar bom ou ruim, porque é muito subjetivo, né? Eu gosto de falar que eu olho o café e digo o que ele tem. Entendi. Né? Eu descrevo as características, dou uma pontuação. Se a pontuação é bom ou ruim, aí é uma interpretação da pessoa. Tá. Né? Parece meio óbvio isso, né? Um café tem, sei lá, um café tradicional. É um café 4,8, 5,6. É uma nota boa? Cara, depende. Qual que é o seu ponto de vista? A gente está falando de café tradicional ou de café especial? Entendi. Né? Se 5,6 para um café especial é muito, muito ruim, é um ótimo café tradicional. Tá. Né? Então, eu não estou falando se ele é bom ou ruim, estou Você falando tá a falando nota a nota dele. Isso. Então, é muito importante, até faz parte da nossa formação como profissional, de separar bem as coisas, de, sabe, não colocar julgamento no que a gente escreve. Eu nunca falo assim, esse café é ruim. Certo. Eu só falo assim, esse café tem essas características. Tá. Né? Então, é bom, ruim? Que bacana, KJ. Eu vou gostar muito de ser seu amigo, cara. Que legal. As pessoas julgam muito. Né? Em todas as é profissões. legal, porque você falar o que você falou, você vira e fala que um café é ruim. Cara, é ruim pra quem? Exato. Né? As pessoas falam, qual que é o melhor café? Quando você vai tomar? Para quem você vai dar esse café? Entendi. Porque a gente pega um café ultra mega especial. Ontem eu estava numa região produtora, provando os cafés, dando a pontuação. E o pessoal que tem a nossa idade fala, poxa, mas o meu pai, minha mãe não consegue tomar esse café. E eu dei uma notaça lá, um café ultra complexo, acidez altíssima e tal. Meu pai não gosta desse café porque ele fala que não tem gosto de café.
né? Porque O gosto que ele conhece do café é diferente. exatamente, eu acho que o valor maior do café é o valor que está dentro da É gente, isso. né? Então, e assim, hoje em dia eu tenho maturidade suficiente para falar Falar isso. assim. Mas no começo, é lógico, eu era um nazista do café, eu julgava porque você tomava café Claro. tradicional, enfim, né? Então é aquele famoso gráfico Dunning-Kruger, né? Você está no comecinho, você acha que está dominando tudo, você acha Claro. que, enfim, né? E costuma, assim, por via das regras, julgar as outras pessoas, né? Pelo pouco conhecimento que você Sim. tem. Eu falo que quanto mais conhecimento, mais segurança. Menos a gente precisa atacar às vezes, né? É isso, Perfeito, é né? isso. Não quer dizer que eu entenda muito, mas tem Claro, muita mas... coisa para Sim, aprender. sim. Mas a gente já tem um tempo de estrada aí, né? Muito bom. Eu posso... Opa, Acho que já claro. pode aqui, né? Eu vou tirar o meu, porque eu vou te falar uma coisa, por exemplo, eu com café, igual eu te falei ali, eu gosto muito de café, mas eu me considero, vai, assim, um ignorante, eu não tenho um conhecimento, né? Vamos até fazer um brinde aqui do nosso Claro, café, saúde. pô, saúde. Aí. E o café, igual eu te falei, pra mim ele tem que ser forte ali, encorpado, né? E, como é que se fala? Sem açúcar, café puro. Uhum. É bom. Quando eu tomei a primeira vez o Cruz da Mata, foi exatamente o que eu comentei com você. Eu não consigo distinguir essas coisas, mas um café pra mim que não me dá azia já é. Mas eu falei, nossa, ele é muito melhor, porque eu tomo aquele normal do mercado ali. Pô, é diferente, você já consegue sentir isso. Sim. E uma vez eu conversando com uma prima que ela gosta de café, ela tem aquela prensa, ela moe. Aí eu falei, não, eu sou cafezeiro, eu não acordo dia de manhã. A hora que eu falei, ela falou, primo, você gosta de tomar café, são coisas diferentes, né? É, mas vamos pensar aqui num contexto para a galera de casa entender. Se a gente fosse explicar de uma forma qual é a diferença, por exemplo, entre a gente tem aqui o Cruz da Mata, né? Um café Uhum. não é de grão, ele já tá moído, que Moído, fala, né? torrado E e temos moído. o Power Coffee, que é como se fosse um suplemento. Perfeito. Então, de uma forma que todos entendam, qual que é a diferença desse café, que seria um café tradicional, eu nem sei qual que é a nota, mas eu sei que ele é melhor, e um café que é um suplemento, vai. Claro. Café, assim, o Cruz da Mata, né? O café torrado e moído, é o café. É o que deriva, né, da planta, né? Então são sementes de café que a gente descasca, né? Seca e passa o processo aí de torra, né? Aí ele fica, né, de verde, ele fica marrom, né? Moe e a gente passa água para poder tirar os solúveis, né? Por arrasto a gente tira também lipídios, óleos, né? Que é Entendi. o que dá sabor, né? À bebida, né? Então é o derivado direto da planta, né? Vamos dizer assim, tá? Café. Entendi. E o Power Coffee, no caso, é um suplemento, né? É um produto à base de café. Então, ele não tem apenas café, né? Tem um café solúvel aí e também tem outros componentes aí, né? Triptofano, colina, taurina, vitaminas, complexo B, né? Então, tudo que pode melhorar, né, o desempenho aí de um atleta, não apenas desempenho físico, mas também desempenho mental, cognitivo. Eu tenho falado isso, quem me acompanha nos stories, eu vou falar hoje de novo porque não é um merchan, é uma realidade. Eu tenho tomado ele de manhã, por questão de paladar, o afetivo eu gosto do café normal. Eu tomo meu Sim. cafezinho e tal, vou trabalhar. Acordo bem cedo, volto pra casa, almoço, dou uma descansada e eu falo que é o segundo tempo. E aí eu tenho tomado o Power Coffee. E o que eu percebo não é só aquele, né, que o pessoal acha que vai tomar um café e fazer chazan, não. Mas eu fico realmente, parece que eu fico mais alerta, assim. Ele me desce muito bem, né? E aí eu tenho, em casa a gente vai experimentando, eu e minha mulher, ela falou a mesma coisa. E o que eu gostei bastante, assim, na minha percepção, eu não tomo café com açúcar. E aí eu lembro que você comentou, ó, ele tem baunilha, é isso? Alguma outra coisa? Ele tem Que você vai tomar ele tá no ponto. Ele tem tá pronto, né? aromas doces, né? Isso, mas não é doce, é engraçado, né? Ele tem um pouquinho de adição de stevia, né? Tá. Então, 24 calorias só. Para quem, né, presta atenção, né, nessas coisas, né, de dieta e Uhum. tal, né? Mas ele tem também aromas e sabores aí que vão puxar para Tá. o doce. Entendi. Né? O que um bom café tem que ter também. Tem que ter, certo. Não, muito bom, KJ. Eu tô feliz porque, além de ter vocês aqui como parceiro, eu tô aprendendo. Legal.
E aí é isso, você então é um especialista, você acompanha também colheita, essas coisas, por exemplo, existe uma qualidade lá, o cara vai colher. Uhum, Então, colheu, mas assim, caiu no lugar errado, transportou. perfeito. Existe essa fiscalização para dar aquela nota? Cara, ótima pergunta, porque às vezes até o produtor, né? E aí tá falando de pequeno produtor que não tem Claro. acesso à informação, conhecimento, ele esquece disso, né? A qualidade do café ele vem do pé. Na verdade, vem lá desde a planta, né? Ele tem que estar bem nutrido, tem que estar, né, bem irrigado, né? Tem que vir a água no momento certo, tem que vir, né, a adubação no momento certo. É, e quando ele está no ponto, ele tem que ser colhido no ponto certo. Tem uma janela ideal para você colher, né, Uhum. o fruto maduro, né? Ah, e ele tem que ter um trato, né, também, sabe? Você não pode tratar de qualquer jeito, né? A gente fala assim, café especial não é difícil, mas é chato. Tá. E existem qualidades diferentes de um mesmo pé, de uma mesma propriedade, por exemplo, né? Um café que virou passa, né? Que ele ficou tão maduro no pé que ele seca. Essa é a passa, né? Se você colhe uma passa, ele ainda pode ter uma qualidade boa. Agora, um café de varreção, que a gente chama, é o café que está tão maduro, ficou tão seco que ela caiu no chão. E aí o que acontece? Tá. Esse grão cai no chão, cai na terra, ele está muito propenso à contaminação, por exemplo, né? O que pode apodrecer, né? O fruto, pode fermentar, né? E são esses defeitos que causam o sabor ruim no café no final das Entendi. contas. Então, o pessoal fala, de onde que é o melhor café do Brasil? É uma pergunta assim tão ampla, porque toda a propriedade dá café bom e café ruim. Toda plantação de melancia, por exemplo, você não tem uma fazenda de melancia que dá 100% de melancia boa. Tem lá um que o cara vai colher verde, o outro vai apodrecer, ele vai colher também, né? Então, qual destino você dá a cada melancia dessa? Entendi. E a mesma coisa no café, só que a gente está falando de grãozinhos bem pequenininhos, né? E a gente está falando de desde 2 hectares até 500, 2.000 hectares, que o cara tem que colher na máquina, então não dá para selecionar o grão que ele está Aham. colhendo. Então, qual que é o destino que ele dá para cada tipo de café na propriedade? Né? Tem os cerejas, né? Cerejas são os vermelhão, os maduro, tal. Esse é o top, né? Esse que vai dar a bebida boa. Mas tem também os verdes, que querendo ou não, na máquina ali você Vai, colhe tudo, passa. vai passar. Entendi. O que você faz com esse verde? Né? Hoje em dia, você não apenas separa, mas tem jeito de melhorar esse café verde. Então, a tecnologia, poxa, muita pesquisa científica que a pessoa consegue tirar a astringência no café verde, por exemplo, na pós-colheita. O que você faz com cereja? O que você faz com a varreção? Né? Tem café tão bem tratado, né, que é um fruto tão bom, tão rico, que até o varreção dá uma bebida boa. Né? Lava bem, tal, lógico, tira os defeituosos, fermentados, verdes, etc. Sim. Dá uma E dá uma bebida bebida boa. muito boa. Né? Então, onde que dá, né, o melhor São café do muitas Brasil? combinações. Porra, quem que tá plantando esse café, Entendi. né? Quem que tá Que lidando legal. com o café? Que legal. É. Eu sei de ler, que tem o tal da 100% arábica, né? Uhum, E aí você tava me falando também que no Power Coffee ele já tem também uma outra, uhum. que é robusta, é isso? Na verdade, o Arábica ele ganhou a fama, né, de um café de qualidade, porque realmente ele é uma espécie de café que tem, por características genéticas, né, um resultado de bebida mais suave, ele é mais adocicado, tem uma acidez diferente do que a gente conhece como robusta, mas na verdade o nome certo, né, seria canéfora, né, que é uma outra Tá, espécie de café. entendi. A fama negativa dele assim, historicamente é justificada, porque o canéfora, ele é um tipo de café que produz muito, mas muito mais, assim, mais que o dobro do que um pé de arábica, por exemplo, né? Então, é, pela fartura, né, os produtores Você, antigamente, poxa, aí, mete o bronca aí, fazia de qualquer jeito, e a indústria, pelo fato de ter excesso, né, tinha um preço mais convidativo, né? Então, entendi. as indústrias que fazem café de combate, como a gente chama, né? Claro que vai preferir colocar um canéfora porque é mais barato, né? Tem muito mais, tá mais acessível,
né? E não ligava muito para a qualidade desse café, né? O pós-colheita, por exemplo, a pessoa ia lá, fazia de qualquer jeito, secava com a temperatura altíssima e metia bronca, né? Então entra aí os cafés antigos, né? Os cafés tradicionais, extra forte, continuam até hoje, né? Usam café de menor qualidade, mais defeito, café solúvel também, que é um concentrado em pó de café, que é uma indústria gigante, né? Então você precisa de muito material, né? Hoje em dia não. De uns tempos para cá, o pessoal de Rondônia, do Espírito Santo principalmente, tem feito muito estudo científico para melhoria, né, do processamento, da colheita, pós-colheita. E o Canéfora tem mudado bastante o cenário, né, da indústria do café, né? Não apenas apresentando produtos de altíssima qualidade, muita qualidade mesmo, como eles, inclusive, melhorando os cafés de base, né? Tá. Eu provo café de mercado, né, no Sim de Café, para a BIC, né, para a gente fazer a classificação dos selos, né, de qualidade, desde 2017, né, quando eu cheguei aqui em São Paulo. E no começo, tradicional, as indústrias lutavam para ficar no limite mínimo da pontuação, para passar. Para passar e ter a maior quantidade possível aceita de Apenas. semente ali. Exatamente. Tipo Aí isso. eu vou fazer só para passar na média e é isso. E com essa melhora da qualidade, né, dos cafés sendo oferecidos pelos produtores, essa nota do tradicional ele tem subido, principalmente nas grandes marcas, né? Pode falar marca aqui, né? Somas Claro, claro. Aqui você Melita. fala, pode falar tudo. Então, as grandes marcas têm se preocupado não apenas com a qualidade do arábica, mas Entendi. principalmente do robusta, né? Do canéfora. E produtor de arábica fica meio assim quando eu falo isso, é que a melhoria do produto de base está sendo puxado pelo canéfora, que é uma coisa Entendi. que era o vilão da indústria, né? Eu sou muito fã de canéfora. Spoiler agora, vou incorporar no meu produto o canéfora. Entendi. Ele é sim um produto diferente, então não pode ser comparado com a arábica. Ah, ele é melhor que É ele é o outro pior. produto. Cara, é uma outra coisa. Entendi. Com Igual você falou da nota. Não é que ele é bom ou ele é ruim, é diferente. E você precisa julgar diferente também, né? Dar nota diferente, né? Porque ele é diferente, é um pouco mais áspero, né? Tem sabor mais amadeirado, né? O arábica bom é mais frutado, tem mais acidez, né? Então são produtos diferentes que você não pode comparar, cara, carne de boi com galinha, com frango, né? E Entendi. eu acredito que a diferença seja mais ou menos Claro. essa, Tá. né? Muito bom, KJ. Mesmo sendo café, mas... Sim, sim, não, mas é isso, é porque, na verdade, a maior parte das pessoas, é o meu caso, não conhece, né? Uhum. O que eu acho muito bacana do café, que até, vou te perguntar isso agora, eu, por exemplo, eu tenho um lado muito afetivo com o café, igual eu te contei. Eu fui numa corrida, e aí eu gosto de fazer prova muito longa. Então, é muito normal, os organizadores fazem até de propósito largada final de tarde e você vira à noite correndo. E é inevitável, você tem sono. Uhum. E aí o café ele entra no frio, você se aquece, Perfeito. ele ajuda um pouco o sono, mas pra mim é assim, sabe aquele momento que você tá cansado, eu tomo café, parece que estão me abraçando, né? É um conforto, É, né? e eu vejo que isso, não sei se é a minha idade, eu tô próximo aos 40 já. Então se é a minha faixa etária que eu tô entrando ou não, é um momento que a gente tá vivendo de as pessoas realmente se preocuparem com o café. Pô, vem um amigo em casa, eu quero servir mais que só um café. Às vezes uma bebida de café e tal. E aí uma coisa que eu pesquisei, até você já tinha me falado também, é da expressão lá coffee lovers. Eu Sim, não sei se tem a ver com o que eu tô falando, mas o completamente. que é isso, né? Dá uma explicada aí. Coffee lover, eu acho que todos nós aqui, né? Eu acho que nós somos coffee lover, né? São pessoas que são apaixonadas pelo café, pela sensação que o café traz, do momento, né? Às vezes é um momento de você sozinho de manhã, né? Tentando acordar, né? A Sim, alma voltando para o corpo e você ter aquele momento seu com um cheiro gostoso e assim completamente tirando, né, a qualidade, né, do café. É um momento da bebida. Às vezes
é aquele momento que você tem com seus amigos, com seus pais, né? Você senta para tomar um café, para poder conversar, né? Então, Coffee Lover é esse cara que cultua a bebida, Entendi. né? E tudo que gira em torno disso, né? De eventos, né? De colecionar xícaras, de repente, e mugs, enfim. Né? É o cara que é apaixonado Que é por café. apaixonado Não pelo apenas café a mesmo. bebida, não apenas beber a bebida, né? Mas também de, eu quero comprar um método diferente, um V60 e uma prensa francesa e não sei o quê, quer ter tudo em casa. E quando vem um amigo quer fazer um café para poder mostrar, né, a descoberta de um aparelho ou de um método ou de um grão que ele curtiu, né? E é isso, é uma paixão que a pessoa quer dividir com os outros. Entendi. E você acha que isso realmente está crescendo ou não? É eu que estou tendo contato com isso agora. Não, eu acho que é uma tendência, sim, né? O mundo todo está consumindo muito mais café e café de qualidade, tanto que uma coisa super hypada hoje em dia são os famosos coffee parties, né? Existem várias pesquisas falando que a geração Z, por exemplo, está bebendo bem menos bebidas alcoólicas. Sim, isso eu já vi também. Isso, e eles estão focando mais em eventos sociais de manhã. Então, nada mais lógico do que fazer festas em cafeterias. Depois eu tenho uma coisa para falar sobre isso. E regado a café, a drinks de café, sem bebida. Algumas tem, claro, né? Claro. Mas, pô, você tá lá com o DJ, lá curtindo uma vibe boa, tomando café que, além de tudo, é estimulante e é isso. É esse Entendi. ambiente bem bacana. E cada vez mais, também por conta, né, da internet, das redes sociais e tal, a gente tem mais acesso a conhecimento, né, informações sobre café, né, benefícios, enfim, né, e então isso é um fato, né, não é só porque você, né, está descobrindo e tal, mas todo Entendi. dia tem cada vez mais gente descobrindo O o café de café. qualidade. Que Exato. legal, que Aham. legal. Eu trabalhei num clube em São Paulo e o foco da galera maior, assim, toda corrida ou todo treinão, depois tinha um café da manhã. Uhum. E tinham vários alunos que muitas vezes não iam, o cara não conseguia treinar. Era um sábado de manhã, treino às 7 às 9. Uhum. E ele falava, posso ir pro café? Porque é isso, esse momento depois, ele, cada um às vezes levava uma coisa, ou eu comprava tudo, mas sempre tinha um cafezinho, Uhum. e aí um traz uma coisa diferente, Sim, né? sim, aham. Que bacana, KJ. Então, eu acho que eu sou um É, quase coffee lover, porque eu é. preciso entender um pouco mais. Uma outra coisa, aí vamos entrar aqui. Como que surgiu a ideia de criar porque você trabalha com café e vai lá, produz, dá sua nota. Produz não, vai lá nas produções, dá a Aham. nota Uhum. e muito legal. Mas como que surgiu a ideia de falar, cara, agora tá na hora de eu fazer o meu, vou pôr o meu na mesa aqui, eu quero fazer minha marca. Como é que Aham. foi isso? Eu acho assim que, lógico que o café já, enfim, né, substitui muita coisa, a gente toma café puro, mas muitas vezes você precisa de um empurrão, né, a mais, tal. E eu não vou mentir, logicamente que eu fiquei de olho nesse mercado, né, fitness, que cresce a cada ano Sim. a números exponenciais, e também o sucesso das bebidas à base de café. E eu fiquei, né, experimentei vários que tinham no mercado e eu fiquei assim, poxa, mas não precisa ser ruim, né? Assim, sensorialmente, porque é o ponto que Sim. me pega, realmente. Assim, tá, eu entendi, né? Poxa, tem coenzima Q10, tem, enfim, colina, taurina, tal, mas Mas não é bom. vamos melhorar isso aqui. Eu acho que eu consigo melhorar isso aqui, né? E aí eu realmente sentei com, enfim, a pessoa, a indústria com quem eu trabalho, né? O cara é um farmacêutico e tal, um cara, né, formado, com muita experiência. Então a gente sentou para poder ir lá fazer nosso laboratório ali de cientista maluco, né? E a gente foi formulando isso partindo, né, de uma formulação já básica, mas a gente foi adicionando coisas tal e foi tunando um pouquinho a bebida até chegar num ponto que eu acho assim, cara, eu vou tomar e eu vou gostar. E as pessoas acredito que vão gostar também. Né? E eu queria uma bebida o mais próximo do café possível, porque é minha área, é minha praia, né? Então eu não preciso ficar inventando sabores malucos, né? Beijinho de coco e não sei o que e tal.
para disfarçar, talvez, né? Uma Sim. coisa que não é tão agradável assim. Eu entendo o valor disso. Tem gente que não Claro quer tomar que o mesmo café todos os dias. Ah, vamos variar um pouco de sabor, tal. Eu entendo. Mas a minha pegada é café. Então, eu queria que fosse uma coisa mais próxima de um café gostoso, né? Não café, logicamente, de uma bebida de café, um cappuccino, sim. né? E o mais próximo possível de um produto, entre aspas, normal, que não tinha sabor de remédio, suplemento e tal. Então, não é uma obrigação o suplemento ser ruim. Então, eu pensei Concordo, nisso. concordo. E aí eu fui, né? A gente foi criando, e aí chegamos nesse produto, que eu acho que é uma formulação extremamente decente. Aí eu tomei agora e falei, É realmente bom. é bom. E de curiosidade, muito tempo, muito teste, muito erro? Como que. Cara, a gente ficou uns bons. Mistura e toma, mistura e É, experimenta. Foi tipo isso. como a indústria não fica em São Paulo, né? Então foi um processo mais devagar ainda, porque Você fazia ia pra formulação, lá. aí eles Aham. mandavam, aí eu tomava, a gente fazia teste, né? Mandava 3 formulações. Aí eu colocava minha mãe, minha esposa, todo mundo para tomar, e aí qual que é melhor, né? Dar para os amigos, fazer uma Entendi. votação, eu, claro que eu tenho uma posição, né? E a gente foi testando assim, foram alguns meses, viu? Eu imagino. De teste, formulações, até chegar nessa formulação final. O que me agradou é isso. Eu também gosto de café. Uhum. E aí, eu não gosto muito de coisa com sabor, de coisa doce, né? E justamente ter essa pegada. O dia que você me falou, eu tive a mesma sensação. Lembra um cappuccino, assim, uma coisinha mais cremosa, né? Isso. E bem bacana. Uhum. E aí, uma coisa, KJ, eu não sei se entra tanto na sua especialidade, mas Uhum. o quanto eu posso tomar de café? Ou até que horas, mais ou menos? Porque eu Uhum. sou um cara, eu já te falei isso em off, eu sei que eu tomo em excesso. Eu Certo. deveria tomar menos, mas isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Quanto eu posso tomar? Maravilha. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que as pessoas tomem até 400 miligramas de cafeína por dia. Né? Isso é coisa pra caramba, isso dá umas 5 xícaras de café, dependendo do café, né? Mas a gente tá falando média aí de um coado aí, sei lá, de 150, 200 ml, ou um expresso que dá um pouquinho menos que isso, mas ele é mais concentrado. Né? Então a gente tá falando aí de 5, 6 cafés por dia. De 200 ml no total. Um Pra pouco dar mais ou menos, mais né? ou menos, Isso, mais ou tá. menos. 400 miligramas de café, Tá. mas cada pessoa tem uma sensibilidade diferente à cafeína, né? Tem gente que toma uma xícara e, enfim, fica sem dormir, Tá tal, na rave, né? tá na rave, exatamente. Eu, por exemplo, enfim, eu tomo 400, 500 ml de café toda manhã e para Fica mim tá tranquilo. ok. Tranquilo também não. Mas assim, ok, tolerável. É, a vida média da cafeína no organismo é de mais ou menos 6 horas. Tá. Né? Então, a pessoa que fala assim, se eu tomar café às 10 horas da manhã eu não consigo dormir à noite. Cara, não. Psicológico. Psicológico. Logicamente, depende muito da quantidade de água que a pessoa toma e Sim, sim. tal, né? Mas assim, é 6 a 8 horas, né? Uma vida fica no organismo por esse tempo, né? Então, assim, é razoável falar que, cara, melhor começar a pegar leve umas 3, 4 horas da tarde, né? Se você toma muita água, ok, mas a partir disso já vai atrapalhar o seu sono. Né? E aí tem gente, não, mas tudo bem, eu tomo um expresso e vou dormir. Ok, mas por conta, né, da ação da cafeína no organismo, você pode até conseguir dormir, mas como está a qualidade do seu sono? Vai ter um sono agitado, né? Agitado, né? Você acorda mais. Então, e você não sente às vezes, né? Você está dormindo, você acorda tal, mas tá aquele meio, né? Não sonâmbulo, mas a pessoa Sim, sim. fica, né? Um pouco mais apagada, mas não está descansando, né? Então, hoje em dia, a gente fala, né? Que o tripé do bem-estar é exercício, alimentação e sono, né? Sim. Então, tem que ter quantidade e qualidade. Né? Então, como que está a qualidade do seu sono? Né? Então, é importante, Sim, né? sim. Realmente, tem gente que tem mais resistência à cafeína, toma e vai dormir, mas... Muda um pouquinho, mas isso eu já reparei comigo e eu já vi também um neurocientista falando sobre isso, que você pode tomar e dormir. O que você não percebe é que o seu sono vai ser mais agitado, né? Exato, Eu exato. vou até pegar aqui as perguntas, que eu tenho 2 perguntas. Uma outra coisa, KJ, que você me falou, e não é nem para ficar falando do produto, mas para falar das diferenças. Certo. Eu lembro que você me explicou que ele não tem adição
Isso. de cafeína. E eu tive que te perguntar, na época eu falei, pô, me explica o que que é isso, né? Certo. Isso eu achei uma coisa muito bacana, porque às vezes você toma um sachê, sei lá, um café solúvel ou um suplemento, e é um café, mas você não sabe a quantidade que tem. Até tem Sim. géis hoje de carboidrato que a gente Sim. consome na corrida com cafeína. Sim. E os nutricionistas alertam, falam, olha, você tem que somar essa quantidade de Perfeito. cafeína, né? Uhum. E o seu não tem adição. Não, não tem. Na verdade, até você pega a embalagem do Power Coffee, você vai ver que não tem o teor de cafeína lá Era escrito. isso, tá. Por quê? Né? Porque a Anvisa, ela só exige que você coloque a quantidade de cafeína quando ela é adicionada, é uma cafeína nidra, né, adicionada. Então você tem que pôr lá na tabela nutricional. A gente vê hoje muitos produtos, né, que colocam lá e, sabe, Disfarçam. não disfarçam, na verdade eles colocam lá no rótulo 400 miligramas de cafeína, né, nos pré-treino. O cara toma e já, nossa, já vai voando para academia porque, cara, é uma bomba, né? Novamente, eu sei que a pessoa quer estar lá, dar o melhor dele, né? Mas qual que é a consequência ou os efeitos colaterais disso, né? Então, por que que eu escolhi usar só o café, né? Porque é uma dose, enfim, mais gentil, né, de cafeína que pode trazer os benefícios de um café sem ter esses colaterais de taquicardia, né, de tremedeira nas mãos, né, nos membros, sudorese, enfim, né. Tem gente que, ok, aguenta e gosta disso e sente que realmente está fazendo efeito, mas eu acredito que a grande maioria não gosta, que é um desconforto, né? E Sim. usa porque é um mal necessário, né? Entre aspas. Mas eu preferi combinar, né, o café, né, o café solúvel, junto com colina, taurina, triptofano, para poder equalizar aí o efeito e até ter um efeito mais duradouro, muito mais voltado para o foco, né, que é um elemento importante no seu treino, por exemplo, né, enfim, né, do que realmente Te deixar só a milhão ali, né? esse aumento aí de metabolismo e tal, né? Você tem que fazer o que tem que fazer, né? Então mantenha o foco, concentra e vai fazer. Né? Então, eu acho que Perfeito. essa foi uma escolha minha, né? E muita Perfeito. gente tem gostado dessa formulação. Tem realmente gente que está acostumada a tomar 400 miligramas por dia, toma o Power Coffee, mas não fez efeito. Será? Né? Talvez você não sinta, né? Mas Seja que mais suave, é mas que isso. tá lá. Né? Eu percebo isso, eu percebo que eu fico realmente mais ligado. Eu Uhum, peguei aqui o celular que era para olhar as perguntas. Então, uhum, teve uma pergunta que você já até respondeu. Até que horas mais ou menos uhum. você, né, você falou até umas 4, ali, ou 6 horas antes Sim, do depende da hora sono, que você vai dormir, né? você Mas vai assim, dormir. é de bom tom, né? 3, 4 horas da tarde, você já começa a evitar e começar a desacelerar, né? Quem treina à noite, né? Existem hoje em dia pré-treinos, né? Que não contém cafeína Uhum. tal, que conseguem te manter mais focado também de outras maneiras, né? Com outros produtos tal. Não é o caso do Power Coffee. O Power Coffee tem café, né? Tem cafeína, então, enfim. Sim, sim, Quem gostar pode tomar, claro. claro, né? Eu sou totalmente a favor, mas para um sono, né, mais tranquilo, talvez é bom evitar. Tá. Teve uma pergunta do Uhum. Luiz Fernando Salgueiro. Ele colocou aqui da Irlanda, hein? Hum. Que ele mora na Irlanda. Quais informações no rótulo eu tenho que ver para saber se um café é de qualidade, assim, ou o que que ele tem que se atentar? Existe isso para Eu acho que de repente eu não sei essa nota que você falou, isso é o que que a gente tem de informação? Vou lá no mercado, né? tá, Olhei lá o Melita, igual você falou, o pilão, tá. o que que eu posso olhar ali? Olha, no Brasil, não na Irlanda, né? No Brasil a gente tem a BIC, que tem esse selo de pureza e qualidade, né? Que talvez o sinal mais claro, né, que separa, né, as categorias dos Tá. cafés. As marcas não são obrigadas a colocar a pontuação, nesse caso da BIC, né, de cafés torrados, né, mas assim, você vai procurar o que você quer, né, o que você quer consumir. Você está acostumado com tradicional? Pô, vai no tradicional. Né? Você quer um gourmet? Tem um gourmet. Né? E sempre vá nas marcas conhecidas,
né? Nunca uma marquinha do Café do Zé, sei lá quem que é, né? Enfim, né? Sim. Então não tem nenhuma regulação, nenhum órgão, né, fiscalizador que está garantindo a qualidade do produto, né? Isso no Brasil, né, café de mercado, vamos dizer, café Entendi. comercial, você pode ir atrás desses selos. Quando você vai para uma cafeteria ou uma torrefação, geralmente é um trabalho de qualidade, né? As pessoas já buscam um café de qualidade, normalmente o café especial, né? E para o café ser classificado como especial, ele precisa pontuar acima de 80 pontos no protocolo da SCA, que é a Associação de Cafés Especiais, que era americana, ele fundiu com a Associação Europeia, agora é um só, mundial. Né? Existe um protocolo único que né, nós, provadores, a gente segue para dar a pontuação e no final dá 80 pontos. Quando você falou sobre a pontuação do café, eu até ri, porque com esse crescimento, né, da procura pelo café, né, o interesse pelo café, houve também, né, essa busca, justamente essa pergunta, o que a gente busca? E o único parâmetro para o público, talvez, né, é essa pontuação. E isso causou na cadeia, né, um movimento engraçado, porque primeiro teve um inflacionamento dessa pontuação, né? Então, antes um café de 82, agora já está começando 85, 86, 87, né? Para mostrar que ele realmente tem valor. E também como que eu vou falar? Um exagero na descrição, né? Porque uma pontuação, depois é uma descrição. Não exagero, desculpa, não é exagero que eu quis falar. Ao invés de eu descrever um café de forma mais genérica e informativa, esse café tem notas de, né, claramente, né, chocolate, castanhas torradas, né, caramelo, rapadura, coisas que é do conhecimento geral. Frutas amarelas, né, frutas vermelhas, são coisas bem comuns que a gente descreve, né, de um café de qualidade. Mas começou a surgir assim descritivo do café. Pudim da vó Zilda. Sabe? Uma coisa assim. Tia Nena, sabe? Entendi. Assim, quem conhece a tia Nena? Sabe? Que é uma referência pessoal. Tudo bem que ele lembra. E eu não estou negando, nem duvidando que realmente lembre, né, o bolo de milho da tia Nena. Só que você, como provador, você é um profissional. Você está trabalhando, né? Então, qual que é a sua função? É de informar, né? Você fala assim, cara, esse café tem chocolate amargo, né? E você ir para especificidade, assim, eu não sei qual que é o real valor disso, né? É interessante, é divertido, mas as pessoas às vezes se perdem um pouco em cima disso. Sim. Né? Para trazer um valor maior, falar, né? Que o café... Exatamente, um negócio muito caseiro e tal. Entendi. Enfim, né? Mas gostinho de pudim da vovó, né? Mas você, respondendo diretamente a pergunta dele, eu acho que sim, primeiro, né? Eu acho que informações tem que estar compatível com o que você está procurando, né? Um café bom, especial, etc., com sensorial, assim, assado, né? Pontuação, é bom saber, mas não se baseie só em cima disso, porque ele pode estar super valorizado, né? Como acontece. E eu acho que o mais importante é comprar e provar. Entendi. Até teve uma pergunta aqui também do Fernando Adami. Ele perguntou assim, como degustar um café? Eu não sei se tem eu imagino que vocês, profissionais, têm um protocolo, mas... Exato. Como que... Porque eu sei, pelo vinho, tem um jeito de... Não que eu saiba, né? Mas tem um jeito de degustar e tal. Perfeito. Legal, então, essa é uma pergunta de coffee lover. Né? O coffee lover, ele quer explorar ao máximo o aproveitamento, né? E o tanto que o café pode trazer de prazer para ele, né? E escolher o melhor produto. Eu acho que um café, dentro do possível, um café de qualidade, né? Ele precisa estar equilibrado.
Tá. Né? Então, o que é um café equilibrado? E o que tem que ter um café de qualidade? Agora, eu acho que é mais importante essa pergunta. O que um café de qualidade precisa ter? Né? Primeiro, livre de defeitos, né? Que vão trazer sabores desagradáveis, né? Como cinza e, enfim, borracha queimada, óleo, né? Esse tipo de coisa que muito café tradicional tem. Isso eu percebo, por exemplo, naquela azia, assim, vem... Então, esse mal-estar físico é causado pela qualidade do grão, tá? E também nessa torra muito avançada que pode causar isso, mas principalmente pela qualidade do grão. De cafés fermentados, cafés podres, né? Sementes que não deviam estar lá, brocados, enfim, né? E isso tudo um café de base tem. E muito, né? Então, um café de qualidade, né? Vamos dizer, um Cruz-da-Mata, por exemplo. Ele é livre de defeitos sérios, né? Tem alguns defeitinhos, tal, mas é um café verdinho, tal, mas é uma porcentagem bem pequena. Ele tem que ter doçura, né? Não a doçura de açúcar. Quando a gente fala doçura de café, a pessoa vai tomar, vai achar que é um café adoçado. Não é isso. É um doçor suave, que não é amargo, que contrapõe com um pouquinho de amargor, mas um pouquinho, né, para ter equilíbrio. Acidez é esperado, né? Tem muita gente que não gosta de acidez muito pronunciada, mas tem que estar lá, novamente, tem que ser um café redondo. Sim, Né, que você tem toma essas e características. gostoso, tranquilo. Isso, você toma e tem aquela sensação boa na boca. Corpo é o peso que você sente na língua, né? Então você toma, ele não é aquela coisa lavada, meio aguada, assim, ele tem um peso, né, que é trazido pelo açúcar e pelos óleos do café, né? Então enche, né? Aquele café que enche a boca e você é um abraço, como você falou, né? Tem que te trazer prazer. O café não pode ser desagradável, né? Se é desagradável para você, mesmo que seja um café de altíssima qualidade, está errado. Tá errado. Cafés fermentados muito exóticos, Sim. tem gente que não gosta, não toma e você está certo de não gostar. Eu não gosto. Muito bom, KJ, cara. Mas é isso. Café tem que ter isso. Tem que ter Tem que ser um isso. café equilibrado, né? Não pode ter acidez muito alta, doçura. Doçura geralmente é bem-vindo, né? Corpo bom, né? Então café redondo. Você toma, porra, redondo, tá legal. Que show de bola. Muito bom, muito bom. Tô aprendendo bastante. E aí, uma coisa, KJ, a gente tem aqui, né, sempre dois quadros Uhum, que eu gosto de trazer as histórias. A ideia do podcast aqui é motivar. uhum, Tem uma pegada um pouco técnica, às vezes a gente traz um conhecimento, aham. mas é sempre também falar do convidado. E aí o desafio pra galera é sempre trazer, eu falo que é o momento raiz, é uma história de corrida, de montanha. E hoje o desafio pra você é trazer o seu momento raiz do café. Você tem alguma história legal, divertida, cara, que você lembre? Tem. Eu conto isso, eu costumo contar mais nos workshops que eu dou de degustação, que foi como a minha primeira memória com café. Né? Como eu falei, a gente, né, minha família é chinesa, né, a gente sempre tomou muito mais chá, mas principalmente minha mãe gosta, né, até hoje do cheiro do café e tal. Não necessariamente tomar o café, mas ela toma, todo dia ela toma. Enfim, eu torro e moo um café e dou lá para ela. Mas na época a gente consumia menos café, só que ela sempre comprava café, aquelas almofadas. E aí e a gente era criança, então ela pegava esses pacotes de café, não era para tomar. Ela pegava os pacotes, pegava uma agulha e furava o pacote todo com agulha e colocava no nosso guarda-roupa para perfumar nossa roupa com cheiro de café. Caraca! É, tanto que ela gostava do cheiro de café, ela deixava assim. E eu talvez ela imaginava que podia se plantar, enfim, insetos, né, traças, Aham. etc, tal. E a gente ficava criança indo para a escola com Cheirinho uniforme, de cheirinho de café. café. Cara, você foi treinado então, meu. Foi, Tá eu acho que é meio... explicado. eu acho que foi isso. Que Então, desde pequeno, eu legal. sempre esse cheiro de café e é isso, né? Eu acho que o maior valor do café é isso que nos traz, né? A nossa melhor parte de memórias e tal. E aí até te falando uma coisa que não é tão engraçada, mas que me serviu muito para atingir, né, essa maturidade, o que antes era esse nazista que, enfim, só tinha que ser café especial e não sei o quê. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e
todo ano ela vem para Natal, né? Vem com a família, etc. E ela sempre ia para o mercado e comprava o pilão, comprava, né, Três Corações e levava para os Estados Unidos. Falei, meu Deus do céu, eu trabalho num café especial. Eu Pelo tenho amor, aqui você... um monte de Ferrari, você quer É, levar um gol exatamente. quadrado. Leva esse que foi o vencedor do concurso tal, não sei o quê. Eu não tava nem aí para mim. Deixa eu levar esse café. Lá nos Estados Unidos é $10 o pacote. Eu falei, que absurdo, né? Mas, sabe, você pode ter o melhor café do Brasil. Por que você está levando isso? E isso foi por vários anos, né? E aí teve um ano que foi essa virada de chave. E eu, novamente, xingando tal, café que eu mesmo torrava, né? Moía, dava para ela. Ela levava até, mas ela tinha que levar O o pilãozinho, pilão, o aquele Três ali. Corações, tal, o tradicional. E eu falei, cara, mas que diabo, né? Por que você leva esse café se você pode ter acesso a cafés tão bons, inclusive até melhores lá onde ela Sim, mora, sim. né? Cafés do mundo inteiro, sabores exóticos, a gente morre de inveja porque não tem acesso aqui. E aí ela falou uma coisa que eu finalmente entendi. Ela falou assim, eu levo esse café porque é esse café que eu lembro do Brasil, que eu lembro de casa. Eu tinha certeza que me faz lembrar de casa, né? Porra, aí me É quebrou. isso. Aí me quebrou. Eu falei assim, não, agora eu entendi. A partir desse momento, é, eu comecei a olhar as pessoas como pessoas, Claro. não como eu quero estar certo, né? E é um exercício muito difícil. E a gente, na nossa vida, né? Não apenas no nosso profissional, mas na vida em geral, a gente sempre coloca a nossa razão na frente das pessoas. E está completamente errado, né? A gente julga as pessoas tal pelas escolhas deles, mas você esquece de olhar que aquela pessoa Sim, é sim. uma pessoa, É lógico, tem muito. né? É o afetivo do café. O que o café proporciona pra ela era Uhum. a lembrança de casa, né? E não É, é questão de tomar o melhor café. exato, e lá ela tem muito É. melhor café da Etiópia, Colômbia e não sei o que, de Burundi, enfim, né? E aí eu entendi o recado, né? E Que eu legal. tento aplicar esse conhecimento nas Pô, outras áreas da minha claro. vida, porque no final das contas, primeiro, não julgue porque Sim. né, pelos É motivos, por quê, lógico. né? E eu tento olhar também, me colocar mais no lugar das pessoas para, né, Que enfim, bacana. tomar decisões, enfim, né? E isso foi a virada. Que legal. Eu tenho, a gente em casa gosta de tomar café, tem esse momento de coffee lover. Todo dia eu almoço em casa, minha mulher também trabalha em casa, a gente toma ali um Uhum. cafezinho depois do almoço, mas o meu ritual mesmo, fim de semana que eu tô em casa, depois eu gosto de acordar, aí vou lá, colocar água pra ferver no fogão, sabe aquela, vou preparando a garrafa, aí passo Sim. lá uma água quente no filtro, Uhum. porque é um ritual. Né? É Exato. um vício bom, talvez, mas tem esse afetivo. Aí quando meu pai vem em casa, vamos tomar um café, pai? Exato. Tal. Aí meu Uhum. pai tomava café com açúcar. Aí eu sempre Uhum. falava, pai, tenta tomar sem, mas a última vez ele, nossa, agora eu tô tomando sem açúcar. Ah, que Bem bacana. que você falava, que não sei o quê. Então é isso, é um momento de família, às vezes tomar um cafezinho. A Sim. minha irmã já toma, ela põe um pouquinho de canela. Ah, E legal. aí na casa dela, toda vez, o que que isso gera na minha cabeça? Eu sinto um cheirinho de canela, eu lembro da minha irmã. Uhum. Sim, isso. Então é isso que Esse você é tá o dizendo. valor real É o das valor coisas, real né? das coisas. E novamente, eu não tô enaltecendo as qualidades Sim, sim, técnicas de um sim. café de Claro, base, claro. né? Mas é bom a gente Claro, separar as coisas, né? importante. Uhum. E aí um outro quadro que eu tenho aqui, KJ, uma dica. Eu falo que é o Deixa a Sua Pegada. Deixa uma dica aí pra galera. Pode ser sobre café, pode ser sobre vida, pode ser o que você quiser, meu amigo. Eu acho que tem muito a ver do que eu acabei de falar. Eu acho assim, e novamente, né? Todo dia eu estou recebendo perguntas, qual que é o melhor café? Qual café eu compro? Cara, o melhor café é o que você tem. Aquele que te desce bem, né? É É o café isso. que você gosta, né, para começar, independente da pontuação, da descrição dele, enfim, da categoria de que país que é. O melhor Perfeito. café é o que você gosta, né? E isso, se você quer ter mais repertório, se você quer conhecer coisas novas, novas experiências, super bem-vindo. Cara, toma um café especial, toma um café superior, toma um café gourmet, né? O que eu vejo muito nas redes sociais, pessoal, que eu tenho certeza que nunca tomou café X ou Y ou Z, e o cara tá enfiando o pau, sabe, Uhum. julgando. Outro dia eu vi um cara, não toma café superior porque é ruim, é porcaria. Cara, eu duvido que ele já Que tomou. ele já Eu tomou. É duvido. isso. Primeiro porque é difícil de achar no mercado. Aham. Pra mim, cara, é o melhor custo-benefício, porque você já Claro. sai da categoria do tradicional, mas você não tá pagando o premium de um gourmet. E é um café super
cara, super bom, sabe, pro dia a dia. E tem muito disso, né? Novamente, né? Muito julgamento e tal. Cara, vai e experimenta. Vai, experimenta o café que te desce No bem. final do dia, escolhe Legal. o que você quer, o que você gosta. Legal. E aí tem uma coisa aqui que eu lembrei, você vai estar no evento. Dá essa Exatamente. agenda aí, vamos falar sobre isso. Qual que é o Exatamente. evento, quais dias serão? Então, no dia 13 e 14 vai acontecer em Belo Horizonte o Bop Games, né? Eles começaram em 2017, se eu não me engano. Então é um evento, é o maior evento multiesportivo da América Latina. Esse ano aí previsto 13 mil atletas, mais de 40 modalidades. Então vai ser um mega evento. E aí lá no começo eu falei que tinha spoiler, né? Aham. O Power Coffee vai estar lá. A gente vai estar lançando o nosso café torrado, o Power Coffee por Cruz da Mata. E vamos fazer 2 festas, 2 coffee parties lá. Então, vai ter informações no nosso Instagram também, no Instagram do Bop Games, enfim, né? Então vai ser uma grande festa, um grande evento que a gente vai estar lá. Quem quiser conhecer, quiser degustar, a gente vai estar lá. Quem quiser comprar, a gente vai estar lá também vendendo o Power Coffee por Cruz da Mata, que é o café, né? Torrado moído. E vai ser um mega evento. Para quem gosta de atividade física, esportes, cara, é o evento que tem que ir lá. Legal. Uma oportunidade, então, quem for de BH para conhecer o KJ pessoalmente lá, trocar uma ideia, experimentar. Tomar um café. Muito bom. Eu sempre falo aqui que a gente tem uma parceria, né, com a Power Coffee. Quem quiser encontrar o Power Coffee, qual que é o site da Power Coffee, por favor? O site pvvrcoffee.com, sem BR. A gente tem a nossa lojinha lá, a gente vende também no Mercado Livre, né? Mas lá no nosso site tem o cupom, né? Tem o cupom da Cross, Cross12 de César Rossi. Só lembrar da minha assessoria de treino, Exato. que vai ter um descontão lá. No Mercado Livre também funciona, mas não dá para aproveitar o desconto, né? Exatamente, pode comprar. O desconto é só pelo site oficial. E o Instagram é power.coffee.oficial. Exatamente. Então entra lá no Instagram também, galera. Por enquanto tá meio paradinho lá, mas a gente vai começar a soltar mais informações, principalmente informações do evento. Mas a partir daí bacana. a gente vai tá mais ativo lá. Show de bola, KJ. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer enorme. Adorei. Eu que porque agradeço aí. Aprendi muita coisa. Ainda vou aprender mais com você. Tenho certeza que a gente vai Vambora. se encontrar outras vezes. Vamos tomar mais café por aí. É isso aí, é isso aí. E é isso, galera. Quem ficou até o final aqui, que gostou do nosso bate-papo, não esqueça, curta aí o nosso episódio, envie para os amigos, que é importante, é uma forma também de fortalecer a gente aqui do podcast. Tá bom? Esse foi mais um Sauna Lesma, falando de trail e café hoje. Nem sempre rápido, mas sempre em frente. Muito obrigado. Valeu, KJ. Muito obrigado aí pelo Valeu. convite. Valeu.